Bom dia, amados. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja o derramar contínuo na tua vida, na tua casa, na tua família. Que o Espírito Santo, querido, ele nos renova, nos vitaliza, nos dá força de continuar em frente. E o maná de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 9. Nós vamos ver alguns versos aqui. É muito sério que eu vou ministrar aqui hoje, querido. Esse dia eu postei algo que não é minha, a frase não é minha, mas eu copiei e postei sobre que antigamente a igreja, tu pregava sobre o pecado, havia arrependimento, pessoas iam buscar a presença do Senhor, havia temor, havia assim a presença de Deus, o Espírito Santo agia nas igrejas. Hoje, se a gente falar sobre pecado, embora eu falo, querido, não estou preocupado, que eu não falo aquilo que a pessoa quer ouvir, eu falo aquilo que a pessoa precisa ouvir. As pessoas vão embora da igreja, mudam de igreja. Então, queridos irmãos, eu quero hoje, há dias que o Senhor está me falando essa palavra, mas hoje eu resolvi pronunciar essa palavra. Provérbios capítulo 9, a partir do verso 7. Que censura o zombador, traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Portanto, não admoeste o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade, alcançar pleno sentido do conhecimento. Queridos, Jesus falou assim, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis pela aos porcos. Sempre dou exemplo que eu fui criado na roça. A gente criava porco. E a gente, naquele tempo, dava lavagem, lógico, sobra de alimento, sobrava muito. Mas alimentava os porcos até mesmo com abóbora, com milho, com ração. Mas para eles, a lavagem, a abóbora ou milho, outra coisa, não tinha diferença nenhuma. Eles não viam a diferença. Para eles é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É isso que Jesus está falando. A palavra de Deus é pérola. É algo muito precioso. Eu tenho dito o temor que eu tenho tido diante de Deus através da santa palavra. Todas as vezes que eu toco a palavra, querido, algo novo acontece na minha vida. E quando a gente vai falar, corrigir, às vezes a gente sente pena da pessoa, que ela está indo cada vez mais para o buraco, está se afundando. E às vezes a gente com amor, querido, vai repreender, vai tentar mostrar, mas a pessoa não aceita, ela rejeita, querido. Fica magoada, fica machucada, e muitas vezes as pessoas querem ensinar o pastor como que ele deve conduzir a igreja. Pessoas já vieram falar para mim isso, querido, há muito tempo atrás.
Não, pastor, o senhor tem que conduzir a igreja assim, assim, assim. Eu falei, querido, eu estou debaixo de uma visão. A visão que eu recebi do meu apóstolo. A visão é passar pelo colégio de bispo para os pastores. É nessa visão que eu caminho. Eu não vou abrir mão, absorver uma outra visão. É a pessoa que veio de um outro ministério, querendo introduzir aquilo que aprendeu lá. Falei, se estava bom lá, falei, por que tu não continua lá em vez de vir para cá? Então é muito sério, querido. Essas pessoas são pessoas que não têm entendimento. Não adianta a gente tentar corrigir elas, porque elas nunca vão entender. Aliás, elas não querem entender. Elas não querem compreender. Então, falar para elas é dar pérola aos porcos. Está na igreja. Está na igreja. Mas não teve uma transformação. Não adianta nada, querido. Estar na igreja e não ter uma transformação, Jesus tem que entrar na minha vida. E tem que transformar a minha vida. Ele tem que ter liberdade de mudar a minha vida, mudar meu comportamento, mudar minha forma de pensar, mudar minha forma de agir, mudar minha forma de falar. O Espírito Santo faz isso quando eu dou permissão para ele, mas se eu não der permissão, não vai tocar, porque não vai invadir minha privacidade. O diabo não, o diabo chega no teu pé, arruma a porta e vai e faz o que ele bem entende. O que nós estamos vendo hoje, querido, de uma forma geral nas igrejas, é assustador. É assustador. Cada dia que passa, o temor do Senhor toca mais e mais o meu coração. Temor a Deus. Ele continua aqui, olha. Não censure o zombador, porque traz afronta, vai trazer afronta para a gente mesmo, vai ficar revoltado, vai xingar, vai achar ruim. Agora, nem repreenda o ímpio, porque ele vai manchar o nome da gente, vai sair falando mal, vai sair caluniando. Então, não adianta, deixa esse povo, porco vive com porco. Agora, portanto, não ademoeste o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e terá o louvor dele, ele vai te amar. Aprendi uma coisa com meu pai lá na roça, que não aprendi em escola de teologia, nem sabia ler a Bíblia. Ele dizia assim, quanto mais eu sei que eu não sei. Ele dizia o seguinte para a gente, esteja sempre pronto a aprender, que a gente nunca sabe tudo. Quando a gente acha que sabe tudo, aí que a gente não sabe mais nada, é necessário recomeçar. Então, queridos irmãos, amigos, quando entrar na igreja, a Bíblia diz isso, esteja mais atento a ouvir do que fazer um voto a Deus, do que ficar falando, esteja mais atento a ouvir. Ele continua aqui, orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina um homem justo, ele aumentará em muito mais o seu saber. Queridos, eu preciso aprender todo dia. Eu necessito aprender, eu necessito ser orientado, eu necessito aprender, querido. Sabe, eu tenho amigos que muitas vezes falam, pastor, olha, ele me orienta e eu dou atenção e procuro seguir os ensinamentos dele. Estava conversando com a minha filha, querido. O ministério que eu fui alcançado por Jesus, aquele que foi meu pastor, eu tenho uma grande estima pela vida dele, uma grande estima, eu não estou mais naquele ministério, eu estou na fonte da vida, mas tenho uma grande estima pela vida dele e oro pela vida dele, porque ele foi um pai espiritual para mim, e que Deus continue derramando sobre ele essas bênçãos sem medida. Eu aprendi muito com ele. E, queridos, é exatamente isso. Nós estamos todo dia
necessitando aprender, buscando esse aprendizado. Orienta a pessoa que tem sabedoria e será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. Ensina. A pessoa que está disposta a aprender, querido, ela é uma pessoa sábia. A pessoa que está disposta a alguém chegar e corrigi-la é uma pessoa sábia. Agora, aquele que não aceita correção é nécio. Uma pessoa que não tem entendimento. Cava sua própria sepultura. Prepara sua própria forca. Jesus, o exemplo de tudo é Cristo, querido. O exemplo de tudo é Jesus. Sempre estava pronto a conhecer mais e aprender mais. Jesus, o grande mestre, o próprio Deus, sempre disposto a aprender. O verso 10, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Conhecer a Deus é alcançar o pleno sentimento do conhecimento. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Temor a Deus, por aquilo que Ele é, santo, santo. A magnificência de Deus, que é impossível nós calcularmos. Mas um Deus tão grande, que criou céus e terra, chamou a existência de tudo que existe pela sua própria palavra, que nos ama de tal forma que é incompreensível entender esse amor, que por causa de nós despiu da sua glória, se tornando um de nós exceto o pecado. Por que vamos desprezar a correção que vem dele, querido? Que ele corrige aquele que ele ama. Agora não vai deixar aqui chamar a atenção. Ele vai usar os pastores, vai usar os seus servos para nos corrigir. Ele não vai descer aqui, ele vai usar o vaso que ele tem aqui para nos corrigir. Então, querido irmão, querida irmã, se humilha diante da potente mão de Deus e no seu tempo Ele te exaltará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre teu estrama teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos em nome de Jesus. Lembrando hoje, às 20 horas, culto de campanha de jejum de Daniel. E dia 6, no sábado, estaremos encerrando, aliás, dia 5 no sábado, estaremos encerrando essa campanha. Em nome de Jesus. Um bom dia a todos.